CGU, que é a Controladoria Geral da União, identificou uma distorção de 16 bilhões de reais no Ministério da Saúde em 2022. É outro nome, né, para roubo, é outro nome para corrupção, agora se chama de distorção. Discordo, não deveria colocar esse nome. Por quê? Se não achou esse dinheiro nos cofres, se não está explicado para onde foi esse dinheiro, não é só distorção, né? É corrupção, o termo correto. É mais um rombo encontrado que foi gerado em um só ano de desgoverno Bolsonaro, só no último, 2022. E a Controladoria Geral da União, CGU, está se deparando com um monte de esqueleto no armário, sabe? É aquela sujeira embaixo do tapete que estava escondida e o novo governo começa a se deparar com tudo ali e tem que resolver esses pepinos, tem que descascar esses abacaxis que o Bolsonaro deixou. As contas do Ministério da Saúde apresentaram uma distorção de quase 16 bilhões em 2022. Os problemas comprometem a situação patrimonial, o resultado financeiro e os fluxos de caixa da pasta nas demonstrações contábeis. Olha, é uma distorção, que é o termo que estão utilizando aqui, gigantesca, porque não é 16 mil reais, não é 16 milhões, que já seria um absurdo. A gente está falando de 16 bilhões, que quando bate lá a planilha, a conta não fecha. Quando procura o dinheiro, não acha. Ninguém sabe para onde foi. E aí, como é que fica? 16 bilhões. Isso aqui é corrupção de um governo que, ainda bem, já terminou, mas que a gente ainda tem que lidar com a sujeira que fica. Porque Bolsonaro conseguiu fazer o governo mais corrupto de todos os tempos. E a gente vai ter que enfrentar ainda as sequelas de um desgoverno. Tamanha a incompetência dessa gente. Eu fico indignado com essas coisas, gente. Veja bem, as distorções no balanço financeiro, no total de 15,9 bilhões, foram apontadas em auditoria realizada pela Controladoria Geral da União, a CGU. Em 2022, último ano do governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde foi comandado pelo Marcelo Queiroga. Pois é, se a gente olhar todos os ministros da saúde do Bolsonaro, era um pior do que o outro. Eu acho que o pior de todos era o Pazuello. Esse era o pior de todos. Mas esse Queiroga não fica atrás, tá? Esse Queiroga também terrível, terrível. E eu acho que o agravante é que ele é médico. O Pazuello é um milico incompetente. Mas esse aí, Queiroga, médico cardiologista, que demonstrou toda a sua incompetência como ministro da Saúde. Isso é bom para derrubar o mito de que todo médico merece confiança, de que todo médico é inteligente, de que todo médico é competente. Olha, longe disso, viu? Longe disso. E se você puder evitar médicos bolsonaristas, evite. Eu sei que é difícil porque a maioria é, mas se a gente puder evitar, é bom. Porque médico que confia num negacionista, médico que vota num cara que negligenciou a maior crise sanitária da história, sinceramente, não merece a nossa confiança. A gente entregar a nossa saúde a uma pessoa que vota no Bolsonaro. Pois bem, a CGU identificou que as distorções se concentram nas transferências fundo a fundo, controle de estoques de medicamentos, patrimônio imobilizado e outras áreas, como a dívida ativa da Agência Nacional de Saúde, ANS. As inconformidades também se referem ao pagamento de despesas, lançamentos contábeis em contas de estoques e controles patrimoniais. Ao final do relatório, a CGU relaciona uma série de 21 recomendações ao Ministério da Saúde, FUNASA e ANS. Entre elas, o órgão aponta a necessidade de realizar ajustes nos lançamentos nas contas de estoques e no controle de perdas.
Considerando as distorções e as inconformidades apontadas, conclui-se que as demonstrações contábeis do Ministério da Saúde não refletem, em todos os aspectos relevantes, a real situação patrimonial, financeira e econômica da organização e que parte das transações subjacentes apresenta inconformidade com as normas aplicáveis, anotou a CGU. Resumindo, tá tudo uma bagunça no que foi feito durante o governo Bolsonaro. O governo Lula tenta consertar, tenta arrumar a casa, mas sempre está se deparando com esse tipo de coisa aqui. 16 bilhões que não batem, que não fecham, que a gente não sabe como foi utilizado todo esse dinheiro, essa fortuna, essa grana toda. 16 bilhões é muito dinheiro e está tudo distorcido, para a gente usar o termo que a CGU resolveu adotar. Para mim, isso aqui é indicativo de corrupção, é indicativo de mutreta. Se a coisa não está toda explicadinha, se a conta não está batendo, alguém pode ter levado boa parte dessa grana embora. Alguém pode ter embolsado esse dinheiro da saúde. Ainda mais que o modus operandi do último governo, do desgoverno Bolsonaro, era de meter a mão no dinheiro do povo. A gente viu isso na prática nos inúmeros escândalos que aconteceram entre 2019 e 2022. Para mim, não é distorção. Para mim, isso é corrupção e tem que ser analisada como tal. Se for verificar direitinho, vai encontrar tudo de errado e muitos escândalos de corrupção ainda não revelados dentro do desgoverno Bolsonaro. Sinceramente, não sei quando é que vai acabar, porque esse governo já se foi, mas o prejuízo continua aí. A cada dia a gente descobre uma novidade. Infelizmente não é novidade boa. É a herança que Bolsonaro deixou para o povo brasileiro. No final, esses 16 bilhões que não batem, alguém vai ter que cobrir o rombo e a gente sabe que sempre sobra para o povo brasileiro. Que sirva de lição, que sirva de exemplo para a gente nunca mais eleger um presidente como o Bolsonaro. Sinceramente, para colocar um Bolsonaro no poder, é melhor deixar ninguém no cargo, que a gente teria um prejuízo muito menor. Pessoal, compartilhe esse conteúdo, manda para todo mundo, espalha por aí. Eu acho que essa notícia é muito importante. Todo mundo deve ficar sabendo que a Controladoria Geral da União encontrou uma distorção de 16 bilhões no Ministério da Saúde em 2022. Em um ano de desgoverno Bolsonaro, no último ano, eles conseguiram fazer aí uma bagunça que a gente não sabe exatamente para onde que esse dinheiro foi. Onde que foi parar essa fortuna de 16 bilhões?